Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula de filosofia, né? Nós vamos estudar hoje o Auguste Comte. Auguste Comte é um filósofo francês, tá? Filósofo sociólogo, ele é estudado nas duas disciplinas, né? Mas vamos ver aqui a questão da filosofia, tá? Primeira coisa, ele é um filósofo, tá? Que vai ser um filósofo que vai, de uma certa forma, ter a influência tanto das ciências naturais, como também da Revolução Industrial. E ele vai tentar desenvolver um estudo, tá? Um estudo da sociedade, utilizando os mesmos métodos que se usa para se estudar as ciências naturais, tá? Então, o que acontece? Então, ele vai procurar implantar esse sistema chamado positivismo. A corrente positivista é uma corrente filosófica que vai tentar explicar os fenômenos da natureza a partir dos mesmos métodos utilizados pelas ciências naturais, com regras. Inclusive, ele até diz que pela simplicidade e pela forma como é metódica, ou seja, um conhecimento fechado, que no caso da matemática, ele vai dizer que a ciência, que a sociedade, para ser entendida, os fenômenos sociais, para ser entendido, eles têm que usar os mesmos métodos matemáticos, né, que depois ficou totalmente desconexo com a realidade. Nos dias de hoje, você sabe que não dá para se colocar uma sociedade para ser analisada de acordo se faz um cálculo matemático. Isso é totalmente sem fundamentos, tá? Mas naquele momento, pelo entusiasmo que eles estavam com as novas ciências, com a nova forma de fazer ciência, com a descoberta do mundo natural, da forma como o mundo natural estava funcionando, as pessoas então estavam muito encantadas. A partir desse ponto, Comte ele vai tentar desenvolver um método, tá, para ciências sociais, utilizando-se de mecanismo que se aplicava às outras ciências. É tanto que a sociologia, para Comte, ele vai apelidá-la de física social. Então, ele vai também tratar de questões políticas, né? A questão do Estado. Então, nós vamos ter aí a lei dos 3 estados, tá? Que esses estados, eles são processos que a pessoa vai passando, que as sociedades vão passando, vão desenvolvendo. Primeiro estágio, o estado, na teoria positivista, é o teológico. É o momento em que as pessoas se encantam com o divino. As explicações são dadas a partir de elementos sobrenatural, da religião. Então o que ele diz aí? Ó? São as explicações dos fenômenos, supõem uma causalidade sobrenatural. Então esse é o estado teológico. Depois nós temos o estado metafísico, que é o estado que a sociedade alcança, que é o estado filosófico, o estado dos conceitos, o estado da abstração. O que ele diz? Diz assim: noções abstratas e absolutas substituem as anteriores. Na tentativa de explicar a origem do universo, na metafísica aristotélica, por exemplo, a queda dos corpos é explicada pela ciência, pela essência dos corpos pensada, cuja natureza os faria tentar tender para baixo, para o seu lugar natural. Então o que acontece? São as ideias.
São as ideias. Então o que é a metafísica? O que seria essa que ele chama de queda dos corpos? Vocês estão vendo aqui esse marcador de texto. Tá rosinha, né? E esse marcador de texto, para a metafísica, o que é importante é o quê? A ideia. A ideia do marcador de texto. Então esse é um estado que ele vai dizer, é um estado que a sociedade passa, que o que vai importar, o que vai tentar explicar os fenômenos são as ideias dos fenômenos. Metafísica é aquilo que está além da física. Então o homem passa do estado teológico, estado metafísico, até chegar àquele estado que para Kant é o estado natural, é o estado mais evoluído, que é o quê? O estado positivo, que é a sua teoria, a sua filosofia. Ele vai desenvolver o chamado positivismo, tá? Então o que ele vai dizer? Decorrente do desenvolvimento das ciências modernas, aquilo que eu falei para vocês na introdução, que para Kant as ciências modernas estão chegando aí com seus métodos, e as ciências sociais, elas também têm que se encaixar nesses métodos, tá? Aí o que diz mais aí, ó? As ilusões teológicas e metafísicas foram superadas pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos. Então ele descarta, Kant, ele vai descartar esses dois primeiros estados, nessa divisão que ele faz da evolução social e política da própria sociedade. Ele vai descartar tanto o estado teológico e o estado metafísico, que chama de ilusão. Aí continuando, ó, diz assim, ó: por meio da observação e do raciocínio, que visam alcançar leis universais. O que é uma lei universal, gente? Ó, por exemplo, a lei da gravidade, desenvolvida por Newton, né? A lei da gravidade é uma lei universal, ela serve para qualquer lugar. Entendeu? Então o que o positivismo tentava fazer, o estado positivo de Kant? Ele tentava colocar, entender a sociedade como algo que fosse preciso para entender, como um objeto que você vai submeter a um método, tá? E para se resolver um problema, por exemplo, a fome na sociedade. Então, qual é o método que pode se utilizar para se chegar à fome, para se chegar a entender a fome? E isso serviria universalmente em todas as situações. Para resolver aquele problema da fome, se utilizava um método. Isso era o pensamento de Augusto Comte, né? Então são os três estados aí, ó, que ele divide. Estado teológico ele descarta, estado metafísico ele descarta, e a sociedade evoluída é a sociedade que vai ter como base o estado positivo, ou seja, baseado na ciência, no método científico. Quando a gente fala da ciência, a gente está querendo dizer das ciências naturais. É você pegar, qual era a ideia dele? Era você pegar e para estudar a sociedade, os mesmos métodos que se utiliza para estudar biologia. E ele coloca a sociologia como sendo a ciência soberana, tá? Então o que acontece? Ele descarta as expressões místicas, do mito, da mística,
as expressões religiosas e a metafísica. E cabe à filosofia, ou seja, ele tira da filosofia a metafísica, então vai sobrar pouca coisa para a filosofia, mas cabe ela a sistematização das ciências, a generalização mais importante, resultados da física, da química, da história natural. O filósofo reconhece que a matemática, pela simplicidade de seu objeto, constitui uma espécie de instrumento de todas as outras ciências desde a antiguidade. E desde a antiguidade teria atingido o estado positivo. Então ele dá uma certa importância aí para a filosofia, mas esquece metafísica. Ou seja, assim, a gente não consegue ver a filosofia sem a metafísica, sem a abstração das coisas. É complicado, eu acho assim, a teoria de Augusto Comte um tanto quanto, lógico que aqui a gente precede um estudo mais aprofundado, mas a teoria dele é um tanto quanto fora da realidade. Hoje, quando a gente já passou tanto esse tempo, a gente percebe que ela não é muito dentro da realidade. Aí o que acontece? Ele vai dividir, o positivismo vai dividir toda a ciência em 5 campos. Tá? Nós vamos ter a astronomia, estudo dos astros, né? Estudo do universo. A física, que vai estudar os fenômenos físicos. A química, que vai estudar a composição dos corpos. A filosofia, a fisiologia, que é a mesma coisa hoje se traduz como biologia. E sociologia, da qual ele chama de física social. Tá? Então esse é mais ou menos o positivismo. E sabe onde foi que o positivismo teve grande influência? No Brasil. A organização, a forma como o Estado brasileiro foi organizado é muito positivista. Daí, as ciências humanas, como elas têm que ser estudadas, elas vão ter grande espaço na educação brasileira. É uma herança positivista. Tá? Inclusive, a frase de nossa bandeira, nossa entre aspas, né? Que a bandeira são as cores da Casa de Bragança. Eu sou brasileiro, não sou português, então não tem por que a bandeira do meu país não poderia ter as cores da Casa de Bragança, da Casa dos Colonizadores. Tá? Então a frase da bandeira brasileira é uma frase positivista e contraditória também, que não existe. Como é que vai ter ordem e progresso? Ordem é manter, ficar estático. Então se é manter, ficar estático, não vai progredir. Eu sempre bati nessa tecla que a frase da bandeira nacional é uma frase contraditória, ordem e progresso. Então é uma frase positivista. Tá? É uma frase digamos assim, que trazida dessa teoria aí do positivismo. Então nós tivemos aqui alguns representantes, né? Teve a igreja positivista também, a religião da humanidade, como estava dizendo aí, olha assim, a construção teórica de Comte culminou com a concepção religiosa positivista. Apesar de seu pensamento definir o estado teológico como mais arcaico e infantil da humanidade, olha como é que ele via, como é que o positivo via a questão da espiritualidade, não da religiosidade não, da espiritualidade, como a forma mais arcaica do ser humano. Hoje, com a evolução da própria ciência, não tem como você, quando você fala em ser humano, os seres humanos são de cara 3 dimensões. Tá? Uma dimensão biológica, psicológica e espiritual. Não tem como você desvencilhar. Então nós tivemos aqui no Brasil alguns representantes do positivismo.
Tá bom, gente? Então esse é Augusto Conte, tá? Vocês leiam a página 134 e a página 135. Boa aula, boa sorte, até a próxima.